Olá, tudo bem com você? Eu sou o Sérgio e estou aqui para a nossa aula do curso Introdução à Automação de Rotinas Online para Não Desenvolvedores. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre web scraping, quando fazer, quando não fazer e se devemos utilizar o VBA com o Selenium ou utilizar outros métodos, né? Bem, é importante a gente discutir um pouco sobre isso para que a gente não tenda a tentar fazer tudo com o Selenium mais o VBA, porque é uma ferramenta que faz muita coisa, porém ela não é a mais indicada para tudo aquilo que ela consegue fazer. Tá? Então a gente vai ver um pouco dessas alternativas hoje. Primeiramente, o que é o web scraping? Uma tradução comum é raspagem de dados. Para mim, eu prefiro trabalhar com o termo coleta de dados. Para mim fica mais natural. Essa ideia de raspagem, para mim, não faz muito sentido. Mas, enfim, eu encontrei a palavra web scraping utilizando a palavra coleta, né, nas minhas buscas no Google, no YouTube. E aí comecei a assistir vídeos que traziam o termo web scraping e comecei a praticar e aprender isso. E às vezes, quando eu vou buscar, eu busco com a palavra web scraping, tá? E o que ele faz? Ele abre o site, encontra o elemento e copia para a planilha, né? No nosso caso, a gente está usando o Excel, então já trago a ideia da planilha do Excel. Então, há um imenso número de ferramentas que fazem web scraping. E eu não vou explorar essa imensidão, né? Apenas uma pequena parte que a gente traz aqui como alternativas, e quando essas alternativas não suprem, aí eu busco o Selenium, embora certamente existem ainda outras alternativas que eu não conheço e que vocês podem explorar também. Então, a escolha dessa ferramenta vai depender da origem dos dados, né, do orçamento que você tem, que algumas ferramentas são pagas, e do conhecimento de uso dessas ferramentas. Então, conforme a experiência que você tem, você vai saber qual ferramenta você precisa utilizar e se você tem um orçamento, né, possibilita isso. Mas, basicamente, para essa tomada de decisão, eu faria uma separação em dois tipos de páginas, né, de sites. Um com páginas estáticas e outro com páginas dinâmicas. Páginas estáticas são aquelas que têm um texto que, por padrão, não precisa de cliques, não precisa de interação do usuário para que ela seja exibida o elemento, o texto, né, que o usuário precisa. Já páginas dinâmicas são aquelas que precisam de interação do usuário para que ele obtenha um resultado. Um exemplo disso, para páginas estáticas, eu trouxe aqui o site do Wikipedia, né? Que tem aqui, por exemplo, lista das universidades brasileiras. Tá? Esse é um site que, embora ele possa alterar, né, que seja adicionado a alguma universidade ou até talvez até haja alguma exclusão, né, deixe de existir alguma universidade, mas um site que não depende da gente preencher um campo aqui para poder chegar, né, nessas informações, né, nessa tabela. Já um exemplo de página dinâmica, eu trouxe aqui, por exemplo, um site de consulta de situação cadastral, que a gente precisa digitar aqui o CPF ou o CNPJ da empresa para consultar a situação cadastral.
tá? Então, por exemplo, eu vou fazer essa consulta. Então, é o CNPJ, aparece um relatório aqui, e aí a gente poderia coletar esses dados, né? Porém, a gente primeiro teve que digitar o número do CNPJ para fazer essa consulta. Então é isso. A diferença é entre dois tipos de páginas diferentes, né? Então, quando a gente tem páginas estáticas, geralmente a gente tem outras ferramentas que vão trabalhar muito bem com esses dados e a gente não vai ter a necessidade de usar o Selenium Basic com o VBA. Já em páginas que tem a necessidade de interação do usuário, com cliques, preenchimento de campos, né, com login, geralmente a gente precisa ter utilização do. Geralmente a gente tem a utilização do Selenium Basic com VBA. O Selenium ele atua muito bem com diversos navegadores, né, entre eles aí o Firefox, Chrome e o Edge, também até com Phantom.js. Quando fazer o web scraping com o Selenium? Em páginas dinâmicas, né? Geralmente tem aí elementos de JavaScript. Em páginas com quadros, são iframes. Por exemplo, não funciona em outras formas de localização dos dados. Embora pareça estar na página um determinado texto, mas quando você vai buscar, às vezes você não encontra o texto quando tem iframes. Iframes são quadros em que o texto que a gente quer copiar está dentro daquele quadro. É como se fosse uma página da internet dentro da outra. E aí a gente consegue apenas acessar essa página mãe e a página filho a gente não acessa, não consegue recolher os dados dali de dentro, com outras ferramentas. Já com o Selenium Basic, a gente tem essa funcionalidade de entrar dentro da página filho, tá? Então, é uma boa pedida aí para o Selenium Basic com VBA. E também páginas que requerem login. O Selenium Basic tem a possibilidade de preencher aí o usuário, senha, dar o clique em submeter e fazer o login. E lá dentro na área restrita, né, ele pode atuar bem livremente também. Então, são aí algumas das possibilidades de utilizar o Selenium Basic. Agora, quando não usar? Quando eu não posso instalar, né, porque o Selenium ele requer uma instalação, e aí talvez algumas empresas podem não permitir que o usuário faça instalações, então infelizmente não será possível utilizar o Selenium se não pode instalar, né? E é quando outras ferramentas fazem o trabalho. Se conseguir fazer que você precisa, não precisa fazer com Selenium, que certamente vai dar um pouco mais de trabalho, mas quando você esgotou as outras possibilidades, aí o Selenium certamente vai cumprir o que você deseja. Bem, então, primeiramente, vamos começar aqui com o Excel. Eu trouxe aqui duas planilhas aqui. Primeiramente, aqui com funções do Excel. Eu já deixei pronto para a gente ganhar tempo, né? Então, eu tenho aqui uma lista com CEPs e nesse CEPs eu vou fazer a busca através da função serviço web. Serviço web, e aí eu tenho que, dentro da função serviço web, eu tenho que informar o endereço, a URL, né? Então eu poderia, vamos editar aqui. Eu tinha aqui um endereço válido, né, para consulta, e ao buscar
ele retorna os dados desse CEP. Só que eu não quero que seja estático, né? Que seja sempre o mesmo CEP, eu quero que seja dinâmico. Ao passo que na próxima linha eu tenho um novo CEP e eu consigo consultar esse novo CEP. Então, eu vou fechar esse trecho, né? Vou concatenar aqui com o CEP que eu quero e vou usar novamente o e-comercial para concatenar. Eu vou abrir novamente as aspas para completar a URL, né, da busca. E aí vou dar um Enter e ele faz essa busca de acordo com o CEP e preenche. E aí seria só fazer um tratamento CEPs aí, né, para que a gente separar aí o nome da rua, os números, lado ímpar, lado par, o bairro, localidade, que é o município, né, e a unidade da federação. Então, tá aí a primeira dica, a função do serviço web. A nossa segunda dica é utilizando, aliás, vamos fazer um paralelo, né? No Google Planilhas, no Google Planilhas, a gente teria a opção equivalente aqui, que é o Import Data, equivalente ao serviço web. E aqui eu utilizei, em vez de utilizar a consulta dos Correios, eu utilizei aqui uma Import Data com uma API do CNPJ. Então, a ideia é a mesma. O CNPJ está aqui, assim como estava o CEP, né? E aqui a gente busca o endereço, onde eu teria que ali onde eu teria o CNPJ, eu substituo pela célula, né? Então eu fecho as aspas e concateno com o CNPJ, para que ele possa buscar esse CNPJ e na próxima linha buscar o próximo e assim sucessivamente preencher a busca para todos os CNPJs. Então, a gente já viu aí o serviço web no Excel e o import data no Google Planilhas. Além disso, nós temos também a opção de utilizar no Google Planilhas o import HTML. É um pouco parecido, só que daí, em vez de você buscar um API, atuar com a API, você vai ter um endereço e vai identificar uma tabela ou uma lista. Observe que tem que colocar entre aspas e dizer qual é o número dessa tabela, começa de zero, né, o índice começa em zero, ou dessa lista. Então, a gente poderia buscar essa tabela número 1, a primeira tabela do site, ou poderíamos alterar aqui e ele vai buscar, se houver uma segunda tabela nesse site, e existe uma segunda tabela, e aí se tiver uma terceira, a gente busca também, não sei se tem, ele está procurando, e tem. E também a gente pode buscar por lista, list. Vou começar com list 0, vamos ver se tem alguma lista. Tem aí a lista. E a gente poderia alterar também o índice, continuar a ver se tem mais listas. Mais uma. Enfim, e aí você pode buscar itens que estão lá dentro da página que você quer buscar. E aí você relaciona, inclusive, poderia ter aí algum tratamento com questão do link, né? Talvez se você tem aí uma parte do link que se repete sempre e uma parte seja variável. Então você poderia ter também concatenar e colocar referenciando a uma outra célula e aí você buscaria esse mesmo dado para diversas páginas com a mesma estrutura, mas com uma parte variável.
Então, não cheguei a fazer isso, né? Mas é uma sugestão e pode ser útil para vocês aí. Um exemplo disso, algo parecido, eu fiz aqui com essa tabelinha, porém, também é uma página estática, né? Porém, aqui eu utilizei o import XML, não utilizei o import HTML. O import XML ele faz algo parecido com o import HTML, tem também o link que a gente utiliza, e a gente tem a possibilidade de concatenar, né, fazendo essa alteração que eu falei para vocês. E aí aqui a gente tem que determinar qual é o XPath, o endereço do elemento que a gente precisa. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui como é que eu encontrei esse endereço aqui, essa identificação do caminho do elemento que a gente precisava, tá? Então, o site é basicamente esse daqui, com 1825714. 1825714. Beleza. Então, é uma página pública, né? E aqui ele abre aí dados a respeito da atuação profissional dos professores da Unir, tá? Sendo que o último número é o CIAP do professor. Então, basicamente o que eu queria buscar era o nome, o departamento e as disciplinas que ele ministrou aulas aí nos últimos anos. Então, como é que eu busquei? Primeiramente, eu queria buscar o nome. Então, eu vim aqui, botão direito, fui em inspecionar. Ao passar o mouse sobre o elemento que eu desejo, ele destaca em azul. Ele destaca em azul o termo, né? Então, que facilita a identificação que eu estou realmente selecionando o elemento correto. Então, ao passar o mouse, eu vi que ele selecionou o elemento correto, então eu vou com o botão direito, clico com o botão direito novamente, vou em Copy e copiar, Copy XPath. Copiei, agora eu vou lá no Google Planilhas e eu vou lá no Google Planilhas, como eu preciso colocar ele aqui no nome, aí eu colo no XPath, dentro das aspas, e dou um Enter. É comum que ele venha aqui com aspas duplas. E aí fica esse erro. Percebendo que ele dá um erro aqui. Vou apagar o que estava correto só para destacar aqui para vocês o erro, né? E esse erro você corrige justamente tirando aspas duplas, coloca aspas simples, porque ela é aspa dentro de aspa, né? Então, aspas simples e aspas simples. Perfeito? Tá a dica aí. E da mesma forma aqui para o departamento, né? Então, eu vim aqui, cliquei com o botão direito, inspecionar, e aí ele destaca, eu passo o mouse em cima, ele destaca lá, realmente é aquele campo que eu preciso. Botão direito, copiar, copiar XPath. Eu vou lá no Google Planilhas e colo dentro do XPath, busco pelo site, referenciando o CIAP do professor e aqui o XPath. Então, novamente, eu preciso tirar aspas duplas, colocar aspas simples e dar um Enter. E ele busca. E as disciplinas, ele coloca de forma despeja, né? Ele expande. Então, da mesma forma, só que daí, em vez de selecionar apenas uma disciplina, eu selecionei toda a tabela. Então, como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu identifico? Bom, aqui é só uma disciplina. Então, eu vou níveis acima, né?
no elemento parent ou o elemento pai, vamos dizer assim, até chegar no the body, até chegar em the body. Então, aí ele destacou toda a tabela, eu cliquei com o botão direito, copiar, copy, XPath. Copiei, e aí eu vou lá no Google Planilhas e colo também novamente, Ctrl+V, e aí vocês veem que eu preciso sempre ter esse cuidado com as aspas, e dá um Enter e fica tudo perfeitamente, tá? É isso daí. Já está feito a explicação para vocês a respeito do serviço web no Excel, import data no Google Planilhas, import HTML, import XML, né? Então, algumas opções interessantes que podem aí, então, algumas opções interessantes que podem aí praticamente salvar vidas, né? Um abraço para vocês.